Olá, sejam todos bem-vindos a mais este painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores no dia de hoje diz respeito à Lei Complementar número 224, de 26 de dezembro de 2025, que tratou da redução de benefícios e incentivos fiscais. E por que a gente traz essa matéria hoje? Isso principalmente porque, como nós estamos já caminhando para o encerramento do mês de março, como todos bem sabem, a partir de 1º de abril entra em vigor uma das principais alterações dessa lei, que é a redução gradual dos benefícios de PIS e COFINS, dos benefícios alíquota zero. Então, esses benefícios, a partir de 1º de abril, nós vamos ter redução de 10% nos créditos presumidos, nas contribuições de PIS e da COFINS, dos produtos da agroindústria, carne bovina, caprina, carne de aves e suína, café, laranja, no caso de biodiesel, milho e soja, serviço de transporte regular de passageiro intermunicipal, e também nós vamos ter uma redução, uma tributação, em 10% das alíquotas básicas de PIS e COFINS. Quando a gente fala de alíquotas básicas, a gente fala, no caso, no regime não acumulativo, seria 10% do 3% da COFINS e do 0,65% do PIS, e no regime não cumulativo seria 10% da alíquota de 7,6% da COFINS e 1,65% do PIS, e no caso também teria respeitado também as alíquotas de importação. E essa tributação de 10% das alíquotas básicas entra em vigor em 1º de abril de 2026, ou seja, tem uma série de produtos, aqueles produtos que estão com alíquota zero lá no artigo 1º da Lei 10.925, eles passam a ser taxados em 10% da alíquota base. Aqui só a título de exemplos, nós temos alguns produtos, adubos, defensivos, sementes, mudas, fertilizantes, corretivo de solo, inoculantes, feijão, farinha, pinto de um dia, leite, queijos, trigo, pré-mistura para fabricação de pão, massas, carne bovina, suína, caprina. Esses produtos todos, que não, inclusive quando se trata de produtos alimentícios que não estejam lá na cesta básica, eles passam a ter, a partir de 1º de abril, uma tributação de 10% da alíquota básica. No caso, em vigor já a partir de 1º de abril. Então esse é um alerta que a gente faz. Temos também, em função do encerramento desse 1º trimestre, aquela questão, as empresas que são tributadas com base no lucro real também já devem observar a redução de 10% dos benefícios fiscais lá do PAT, doações para o Fundo de Estatuto da Criança, Adolescente, do Idoso, do Esporte. Então, todos esses benefícios, a partir a partir de 1º de janeiro de 26, passaram a ter redução de 10%, eles vão ter já o efeito no encerramento do 1º trimestre. Com relação, nós temos também a parte do imposto de renda e da contribuição social das empresas tributadas com base no lucro presumido. Também, ao encerrar agora esse 1º trimestre, passa a ter um efeito já de tributação, elevação da carga tributária, aumento da redução, aumento das alíquotas de presunção em 10%, onde no caso as alíquotas dos tributos, dos produtos que são tributados presumido à base de 8%, passa para 8,8%, os produtos, a contribuição social passa de 12 para 13,20%, os serviços de 32 passa para 35,20%. Então, alterações na legislação impostas pela Lei Complementar 225 e que entra em vigor já agora, a partir de 1º de abril, a Lei Complementar 224, desculpa, e que entra em vigor, então, em 2026, principalmente agora 1º de abril, se tratando das contribuições do PIS e da COFINS.
Com relação às contribuições PIS e COFINS, as empresas devem analisar, ver se os seus sistemas já estão parametrizados para que essa tributação ou alterações, redução de benefícios de crédito presumido já estejam parametrizados para entrar em vigor em 1º de abril e os documentos fiscais a serem emitidos estarem, então, de acordo com essa nova disposição legal. Por último, é lógico, não poderia deixar de falar a questão do juros sobre o capital próprio, né? Que esta lei complementar também alterou a tributação dos juros sobre o capital próprio. Então, desde 1º de janeiro de 2026, os juros sobre o capital próprio, a tributação na fonte passou de 15% para 17,5%, já em vigor desde 1º de janeiro de 2026. Ou seja, aquelas empresas que distribuíram juros a partir de 1º de janeiro de 2026, a retenção na fonte deve ser feita na alíquota de 17,5%, não mais na de 15%. Então, com relação à legislação federal, o assunto que vai apresentar ao senhor seria esse. Fiquem agora na sequência com os colegas Luiz Antônio, da área estadual, e André, da área previdenciária. Um abraço a todos, nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá! Bom dia a todos. Hoje vamos abordar as recentes atualizações fiscais do Rio Grande do Sul, divulgadas na semana passada. Nossa pauta está dividida em 3 blocos. Acordo Gaúcho já está em vigor para dívidas do ICMS, contranota e transferência de saldo credor de ICMS e novas orientações normativas. Entrando no nosso primeiro tema, o Acordo Gaúcho já está em vigor para dívidas de ICMS e, com isso, o governo do estado abriu no dia 16 de março a janela de adesão ao edital número 2 de 2025. Essa é uma oportunidade para regularização fiscal com prazo curto. Vai apenas até o dia 15 de abril de 2026. Os principais atrativos deste acordo são descontos ou reduções que podem chegar a 65% do valor bruto da dívida, com até 75% de desconto nos juros e na multa. Também a novidade é que, pela primeira vez, o Estado permite o abatimento de dívidas usando precatórios. Como mencionamos em lives anteriores, temos 2 opções principais. A modalidade 1, quitação à vista ou em 10 parcelas. A primeira parcela, ou cota única, vence no último dia do mês de abril. Modalidade 2, com precatórios, pagamento de 40% do valor em 4 parcelas, a primeira em 30 de abril de 2026 e os 60% restante será compensado com precatório. Mas, atenção, os precatórios precisam ser do próprio devedor e devidos pelo Estado do Rio Grande do Sul, suas autarquias ou fundações. Podem aderir pessoas físicas e jurídicas com débitos de ICMS inscritos em dívida ativa até 30 de junho de 2025, inclusive as que já têm parcelamento em andamento, que poderão migrar para este novo acordo. Importante notar que há honorários advocatícios da PGE. A resolução PGE número 299 de 2026 agora estabelece que, além do débito, haverá a cobrança de honorários advocatícios fixados em 7% sobre o valor quitado ou parcelado. Diante disso, é importante realizar simulações para calcular se a modalidade 1 ou a modalidade 2 é a mais vantajosa para o fluxo de caixa de sua empresa. Agora, avançando para o nosso segundo tema, vamos falar sobre contranota e transferência de saldo credor de ICMS, conforme as alterações da semana passada. Tivemos 2 alterações importantes no regulamento do ICMS,
publicadas, como disse, na semana passada. A primeira alteração, através do Decreto 58.667, traz uma desburocratização bem-vinda para o agronegócio, pois dispensa a emissão de nota fiscal de produtor, a famosa contranota, nas entradas de milho em grão da NCM 1005/9010 em estabelecimento de produtor, quando a operação estiver ao abrigo do diferimento. Então, é especificamente para as entradas de milho em grão em estabelecimento produtor. Não se trata de uma dispensa de contranota de modo geral. Isso reduz a obrigação acessória e agiliza a operação nesse caso específico. A segunda alteração foi através do Decreto 58.679. Ela impacta diretamente a indústria. O decreto regulamentou novas hipóteses de transferências de saldo credor acumulado de ICMS para outros contribuintes do Estado, beneficiando fabricantes de celulose, quando decorrente de crédito presumido, e estabelecimentos industriais em relação aos créditos de aquisição de ferro fundido utilizado no processo produtivo. Então, as empresas que trabalham no ramo de metalurgia, então, têm esta facilidade agora, adicional, além de outras que já existem no regulamento. Para fechar nossa pauta técnica, vamos passar para as novas orientações normativas. A Secretaria da Fazenda publicou 4 instruções normativas que alteram a instrução geral, aquela DRP 45/98, que merecem a nossa atenção. A instrução 21 ajusta valores e cria novas taxas de serviços diversos com foco na Secretaria da Agricultura. Afeta indústrias de laticínios, abatedouros e produtores de ovos e também material genético. Também institui a taxa de fortalecimento dos fundos de contingência e a vigência a partir de 22 de março agora. A instrução 22 para o setor de bebidas fixa a nova lista de preços finais a consumidor, o PFC, de bebidas frias para fins de substituição tributária. E a vigência é a partir de 1º de abril de 2026. A instrução 23 regulamenta a parte operacional do Acordo Gaúcho, de que falamos no primeiro bloco. Ela define quem são os contribuintes com créditos recuperáveis, empresas em RJ, falência, atingidos pela enchente de 2024 ou os baixados, e institui os anexos L78 e L79 para os respectivos pedidos de adesão a este acordo. E a instrução 24, ela define o valor da unidade de incentivo do Fundopem para o mês de abril de 2026, fixando em R$ 37,69. Bom, por hoje são essas as principais atualizações fiscais. O Acordo Gaúcho para dívidas com o ICMS é uma oportunidade importantíssima para quem tem débitos em dívida ativa devido à facilitação do uso de precatórios e também o parcelamento com redução de multa e juros. A dispensa de contranota nas entradas de milho em grão em estabelecimento produtor e a transferência de saldos credores para fabricantes de celulose e aquisição de ferro fundido também é uma facilidade para os contribuintes, além das orientações normativas que sempre ajudam na resolução dos problemas fiscais dos contribuintes. Para outras informações importantes, inclusive das áreas federal e previdenciária, acesse o boletim informativo da CCA, divulgado no site www.cca.com.br. Você também pode acessar calendários de obrigações, circulares e notícias da área tributária. Fiquem agora com o colega André, que apresentará as alterações na legislação da área previdenciária. Agradecemos a audiência e desejamos a todos um bom dia e uma ótima semana.
Até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Semana passada tivemos alguns posicionamentos importantes da Receita Federal do Brasil através de suas soluções de consulta. Relativamente à determinação da atividade preponderante para fins de enquadramento do estabelecimento para a contribuição previdenciária, a Receita Federal esclareceu que a atividade econômica principal da empresa, que define o código CNAE principal a ser informado no cadastro do CNPJ, não se confunde com a atividade preponderante do estabelecimento, matriz ou filial, a qual é utilizada para se determinar o grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, GIL-RAT. Para o enquadramento e definição da alíquota do RAT, deve-se observar as atividades efetivamente desempenhadas pelos segurados empregados e trabalhadores avulsos, independentemente do objeto social da pessoa jurídica ou das atividades descritas em sua inscrição no CNPJ. O enquadramento do estabelecimento no correspondente grau de risco é de responsabilidade da empresa e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica preponderante. Segundo a Receita, os segurados empregados que prestam serviços em atividades meio deverão ser considerados na apuração do grau de risco. Em outra solução de consulta, a Receita Federal esclareceu que incide contribuição previdenciária sobre os pagamentos efetuados a título de diária por dias parados efetuados a transportador autônomo de cargas, cuja base de cálculo corresponde a 20% do valor pago a esse título. E a última matéria do painel tributário da CCA Bernardon de hoje trata da atividade de produção de pintos de um dia, realizada por produtor rural pessoa jurídica. De acordo com a Receita Federal, essa atividade por si só não enquadra o produtor como agroindústria, ante a ausência de industrialização. Segundo a solução de consulta, o fundo rural incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção de pintos de um dia por produtores rurais pessoas jurídicas não agroindustriais podem substituir as contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários. Com essas informações, concluímos o encontro de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.